2, 1, valendo. Boa noite. Cumprimentos às juízas e juízes membros desta respeitável corte. Cumprimento os meus colegas da promotoria. Eu sou Jonathan Santos de Freitas e componho a equipe de defesa juntamente com a Giovana Souza Marcelino e Nicole Teodoro. Vamos apresentar argumentos que demonstram que não compete a esta corte julgar o presente caso. O Tribunal Penal Internacional tem em sua história julgado casos de extrema importância, julgando apenas os crimes mais graves cometidos contra os direitos humanos. É um trabalho muito importante e árduo que tem defendido a paz, a segurança e o bem-estar da humanidade como um todo. Sendo assim, a Corte Penal Internacional não deve gastar seu tempo e seus recursos escassos com o caso aqui apresentado. Dando continuidade, também informo que nossa argumentação está dividida em duas partes. Em um primeiro momento, abordarei a ausência dos requisitos de não admissibilidade do presente caso, estabelecidos no Estatuto de Roma, no artigo 17. E após a minha apresentação, a doutora Nicole dará continuidade no que toca aos requisitos da admissibilidade e a doutora Giovana vai apresentar argumentos relacionados à tipificação de crimes. De proêmio, consigno por imprescindível o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, desde o seu preâmbulo, destaca que o Tribunal Penal Internacional tem caráter complementar às jurisdições penais nacionais. E dentre os critérios quanto à admissibilidade estabelecidos no artigo 17, um deles é que, se o caso for objeto de inquérito ou procedimento criminal por parte de um Estado que tenha jurisdição sobre o mesmo, não deverá ser aceito, pois a presente Corte tem como princípio a complementaridade e intervém apenas se o Estado envolvido for incapaz de julgar por si mesmo ou não deseja instaurar inquérito, for um processo imparcial ou não tiver verdadeira intenção de responsabilizar os culpados. Nesse sentido, a professora Margaret Guzman, que tem respeito de toda a comunidade internacional, estabelece em sua obra Gravidade e Legitimidade da Corte Criminal Internacional, que para que um caso seja admissível, os princípios da complementaridade e da gravidade devem ser satisfeitos. O preâmbulo do Estatuto de Roma determina que o TPI seja um tribunal de complementaridade. E, nesse caso, o TPI não busca substituir ou suplantar as funções judiciais de um Estado e somente atua quando o Estado parte não exerce ou não deseja ou não possui autoridade judicial. A Corte foi criada com a finalidade de pôr fim à impunidade dos autores de crimes tão graves cometidos contra a humanidade e, assim, contribuir para a prevenção de tais crimes. Exatamente por esses fatos, afetar a comunidade internacional como um todo e representarem uma ameaça à paz, à segurança e o bem-estar da humanidade, se as autoridades nacionais de um Estado envolvido já vêm tomadas providências com os crimes que tenham sido cometidos e os responsáveis sejam penalizados e não exista uma impunidade, sendo assim, a paz, a segurança e o bem-estar da humanidade estarão sendo defendidos pelas autoridades nacionais. Tal percepção tem por base que o princípio da complementaridade é um ato de equilíbrio entre o TPI e a jurisdição do Estado. Conforme citado nos autos, a República de Salasha tem aberto investigações da imputação de culpa por tais crimes dos réus General Caio Graco e Haroldo Rios. A República de Salasha deseja e pode exercer sua autoridade judicial. Portanto, o caso em questão não cumpre o princípio da complementaridade, não é de competência do TPI. E apesar da acusação afirmar que o processo está lento, esta impressão é passada por um processo, porque o processo está passando por conformidade com todas as garantias de um processo equitativo reconhecidos pelo direito internacional. É preciso coletar provas, indiciar suspeitos, passar por todas as instâncias, garantindo aos réus o direito de ampla defesa.
Um processo que tende a ser muito rápido, ao apreciar os fatos e aplicar o direito, ele tende e vai conter falhas processuais. E, por consequente, não será justo e equilibrado. Sob tal perspectiva, podemos relativizar essa morosidade, essa demora que a acusação afirma. Vossas Excelências, o processo em epígrafe tem respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Além disso, no artigo 17, as exceções desse mesmo artigo, que tratam sobre quando o Estado não tem vontade de levar a cabo o inquérito ou procedimento, não tem capacidade para fazer, não se aplica no caso da República de Salácia, já que a mesma possui interesse e capacidade de levar o inquérito, e vem desenvolvendo investigações. Todavia, não vem progredindo de forma muito agressiva nesse sentido, quanto deveria ser por diversas razões, tais como a recente conclusão da democratização e o advento da pandemia do Covid-19. Pandemia que é responsável por afetar o planeta em contexto global, atingindo todos os países do mundo e com efeitos econômicos e sanitários. Dando continuidade, passarei minha palavra para a doutora Nicole. Boa noite. Meus cumprimentos aos membros dessa corte, senhoras juízas e senhor juiz, e meus cumprimentos aos membros da acusação. Continuando a linha de raciocínio do Jonathan, como ele citou, o Tribunal Penal Internacional age de acordo com o princípio da complementaridade, respeitando a soberania dos países. Um exemplo disso é o caso da Colômbia, que está em exame preliminar desde 2004, ou seja, fazem 17 anos. Pode parecer um tempo exorbitante, mas o Tribunal Penal Internacional tem acompanhado os processos, tudo tem ido de acordo com os requisitos do devido processo legal, colocados pelo artigo 14 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que colocam a obrigação de oferecer uma audiência justa e pública por um tribunal competente, independente e imparcial estabelecido por lei. Assim como a Colômbia, a República de Salácia tem feito tudo em prol de garantir o cumprimento da obrigação legal de fornecer o devido processo legal. Além disso, como o Jonathan citou, o processo tem se desenvolvido durante o advento da pandemia da Covid-19. O devido processo legal exige que o processo aconteça de forma clara e justa. A pandemia afetou todo o âmbito jurídico, não só na República de Salácia, como em todo o mundo. Aconteceram as quarentenas, rodovias e aeroportos foram fechados, atrasando o processo. Ainda assim, a República de Salácia tem desenvolvido o processo contra os réus em um tempo satisfatório, comparado a casos julgados pelo próprio Tribunal Penal Internacional. Assim, caso haja alegação de que o processo da República de Salácia está se dando de forma lenta, visando blindar os réus, é uma afirmação baseada em preposições, não em fatos. Presunções, aliás. Assim, concluo aqui a minha exposição e passo a palavra para a doutora Giovana. Além do que já... boa noite. Cumprimento as juízas e o juiz desta corte. Cumprimento também meus colegas do escritório da promotoria. Além dos critérios já apresentados aqui pelos meus colegas Jonathan e Nicole, não podemos esquecer que um dos critérios de admissibilidade dispostos no artigo 17 do Estatuto de Roma é que o crime deve ser de gravidade suficiente para justificar a intervenção da corte. O impacto do crime deve ser tão grande
que afete não só no âmbito nacional, mas no âmbito internacional. Exatamente por isso que a regra número 29 do regulamento do Escritório da Promotoria do Tribunal Penal Internacional estabelece que devem ser considerados vários fatores, incluindo a escala, a natureza, a forma e o impacto que esses crimes vão causar. A promotoria pode hoje mostrar qual foi o número de vítimas lesionadas pelos crimes aos quais os réus aqui citados são acusados? Qual o impacto dos crimes? Como que esse impacto tem sido mensurado? Com base em quais provas? As provas aqui apresentadas hoje são suficientes para comprovar a natureza jurídica dos crimes? Nos autos, por exemplo, constam documentos assinados pelo general Caio Graco, né, onde contém informações a respeito de crimes de genocídio. Mas será que apenas um único documento é suficiente para dizer que houve um crime de genocídio? O genocídio, nos termos do artigo 6º do Estatuto de Roma, significa que os atos foram praticados com a intenção de destruir, ou pelo menos diminuir, né, um grupo étnico, um grupo religioso, uma determinada raça. E esse documento que é citado nos autos é suficiente para indicar que houve essa intenção ou que foi destruído, né, um determinado grupo social. Quem foi realmente lesado por esses ataques? O número de mortos foi suficiente para simbolizar uma diminuição de tal população? Por exemplo, 50% da população de Naira é composta por pessoas negras e 12% de pessoas indígenas. Quantos que foram mortos de cada grupo, para simbolizar que houve uma tentativa de destruição ou de, pelo menos, diminuir, né, o grupo de população destes? Há o nome de algum deles em algum documento? Quantos são citados? Nós não sabemos nem em que local tais crimes ocorreram. Foram em Naira? Foram em Salaxia? Foram nas Filipinas? Onde ocorreram? Este tribunal só trabalha com crimes de extrema gravidade, e para provar tal gravidade são precisas provas que mostrem pelo menos quantas vítimas foram, onde ocorreu, para que o julgamento possa ser justo. Também a respeito disso, a população de Naira é aparentemente em maioria católica, e a Federação Filipina, em boa parte, tem cristãos ortodoxos. O número de mortos em cada religião foi suficiente para configurar genocídio? O Haroldo Rios, ele nunca sequer botou um pé dentro de um dos campos, né, dos quais são citados nos documentos. Ele era apenas um burocrata. Como se pode dizer que ele realmente tinha noção do que estava acontecendo dentro dos campos? Será que só este documento era suficiente? Hoje, né, na história, já ocorreram publicação de diversos documentos racistas, antissemitas, preconceituosos, xenofóbicos, e nem por isso estes documentos aos quais as pessoas cometeram outros tipos de crimes significavam genocídio, ou crime contra a humanidade, ou até mesmo crimes dos quais são aos que competem, né, ao Tribunal Penal Internacional. Levando isso em consideração, não se cumprem aqui dois requisitos referentes à admissibilidade, que é a questão de respeitar, né, a jurisdição nacional, que é o caso de Salaxia, que já vem julgando, e também com referência à gravidade dos crimes. As provas aqui citadas não são suficientes para deixar sem sombra de dúvidas de que os crimes competem em tamanha gravidade e impacto. Sendo assim, a defesa termina suas considerações. Então, como retrabalhar, valorizar mais as saudações? Boa noite. Meu nome é Jonathan, ou meu nome é Nicole. Sou membro da equipe de acusação e comigo compõe também a equipe a doutora Nicole Teodoro e a doutora Giovana Souza.
Cumprimentamos as senhoras juízas, as senhoras juízas e o senhor juiz, componentes desta Corte Penal Internacional. Nossa apresentação está dividida da seguinte forma. Inicialmente, eu, Jonathan, falarei sobre o princípio da complementariedade. Posteriormente, a doutora Nicole falará sobre a questão ou o princípio da subsidiariedade e da ausência de competência material para a jurisdição dessa corte. E, ao final, a doutora Giovana Souza abordará a questão constante do artigo 19 do ne bis in idem, de modo a que os acusados Caio Graco e Haroldo Rios não sejam julgados por esta corte, na medida em que a defesa demonstrará que estão ausentes os requisitos que demonstrem a admissibilidade e a jurisdição desta corte no caso presente. Até porque esta Corte Penal Internacional deve se ocupar dos casos mais graves. Tá? Parará. Olha só nisso aqui que eu falei agora, a gente ganhou 3 ou 4 minutos. 2 a 3 minutos, vai. Depois vocês podem assistir essa gravação. Eu valorizaria isso. Os advogados e advogadas fazem muito isso. Valorizam e tudo que puder ser valorizado, entenderam? Sem virar uma enrolação, claro. Então, eu acho que aí vocês vão chegar a quase 20 minutos. Vai estar perfeito. Então, desconsiderem o que eu falei, né? Sobre não ter cumprimentado a equipe adversária. Eu acho que o Jonathan, que vai iniciar, tem o papel de apresentar a Nicole e a Giovana, como eu fiz agora na gravação. Depois dá uma olhada lá. Eu tenho até poucos comentários agora, porque vocês melhoraram muito. Giovana, você que citou o caso Colômbia, não foi? Eu. Não, a Nicole. Foi a Nicole? Nicole, quando você citar o caso Colômbia, não fala assim, conforme a Colômbia. Não, você tem que dar uma referência do caso. No caso que envolve a Colômbia, sob a apreciação deste Tribunal Penal Internacional, ou no caso... Porque não como é Tribunal Penal Internacional, não é o Estado Colômbia. É o caso de algum colombiano que está sendo acusado, não é? Sim. Então, você tem que trazer o nome. O que vocês ainda estão esquecendo? Vocês estão muito nos estados e pouco nas pessoas físicas. Eu acho que dá para focar um pouquinho mais isso. É que no caso da Colômbia em específico, eu nem sei dizer quantos acusados são muitos. Foram muitas denúncias e muitos crimes. Então, mas vocês olharam no site como é que ele está referido lá? Eu vou pegar de novo o PDF para ver. Porque o que acontece quando tem muitos réus? Eles colocam assim, por exemplo, imagine que o Flávio é um dos acusados, né? Flávio e outros como acusados, entendeu? Flávio e outros. E aí você pode dizer assim, no caso Flávio e outros, que envolve a situação da guerra civil na Colômbia, foi decidido o quê? Então, é importante você trazer para a juíza uma referência um pouco mais detalhada do case que vocês estão apresentando. O Jonathan citou jurisprudência, não citou, Jonathan, também? Eu citei a obra de uma das doutrinadoras respeitadas. Você citou a doutrinadora, tá. E também eu achei ótimo, vocês citaram o documento publicado pelo OTP, né? Pelo escritório da Procuradoria. Seria até legal vocês falarem isso. O escritório da Procuradoria, OTP, se quiserem falar assim em inglês. O que eu acho que ainda está faltando um pouco? Está faltando vocês jogarem assim no meio do discurso um caso Bemba, caso Katanga,
jogar um caso, sabe? Que tem vários lá que vocês podem usar. Né? Eu acho que o que já está bom, porque vocês melhoraram demais, vai dar um up assim. Olha, legal, viu? Se vocês conseguirem jogar. A gente vai fazer esse milagre, professor. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Pega uma daquelas emendas, só uma cada um. Cada um encaixa uma daquelas emendas no seu discurso. Depois vocês dão uma lida lá. Não precisa nem ler a emenda inteira, mas que nem vocês fizeram agora, fizeram direitinho. Vocês falaram do documento do escritório, o caso Colômbia, é só trazer uma referência do acusado. Quem é que é acusado? A Colômbia não é, porque o TPI não julga estados, né? Ao contrário da Corte Internacional de Justiça, que é aquele fundo que a Nicole estava, que aí julga estados. Mas eu acho que está muito bom. Se vocês conseguirem jogar, vai surpreender, viu? Que mais que eu anotei aqui? Achei bom o cumprimento da Giovana. Quando você cita os artigos, é muito interessante, porque você embasa juridicamente o teu discurso. Ele não fica só no achismo, né? Não, o artigo é esse que se aplica nesse caso. Conforme dito pelo fulano, cometeu o crime X, né? Genocídio, eu capricharia só Você falou as razões étnicas, religiosas, de raça. Então, nacionais, religiosas, étnicas e raciais. Se você conseguir detalhar bem assim, mostra que você está dominando. Número de mortos. Quando você diz o número de mortos foi suficiente para simbolizar que houve um genocídio, que você estava falando. Ao invés de usar simbolizar, eu usaria caracterizar. Eu acabei de pensar nisso também. É melhor. Olha, o número de mortos, em que pese ser uma tragédia, ninguém aqui nega isso, que a vida humana é o maior valor de todos, né? É um princípio, é um direito elementar, sem a vida não há outros direitos. Em que pese o número de mortos, será que o número de mortos nesse caso é suficiente para caracterizar um genocídio? Eu acho que fica melhor. E aí você falou documentos antissetímicas. Falei errado. Foi na hora do nervoso. Você vai ver na gravação. Tudo bem, é o nervoso. Então, não esquece, é antissemitas. E não antissetímicos, que você falou. Antissetímicos. Mas isso é absolutamente normal e comum. Acontece com todo mundo que está começando. Tá? Beleza. Gente, eu acho que agora vocês darem uma caprichada até amanhã. Eu não vou mais encontrá-los até a hora. Estou à disposição para matar as dúvidas durante o dia. Deixa eu parar a gravação.